Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com um grande jogador do futebol brasileiro nos anos 2000, jogou muita bola, jogou em seleção brasileira, jogou em grandes clubes, jogou no Flamengo. Atirson conversando com a gente aqui na rádio Seu Esporte e atualmente técnico de futebol. Atirson, queria agradecer sua participação, né? Vivemos um momento de Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro, onde você se consagrou com a camisa do Flamengo, né? E a seleção brasileira em campo também nas Olimpíadas. Você teve o privilégio de disputar umas Olimpíadas em 2000. Como é que você vê, né, esse momento que a gente está vivendo hoje, né? E o período que você viveu na seleção olímpica, dá saudade daquele tempo? Um grande abraço, Juan. Obrigado aí pelo convite. É um prazer imenso bater esse papo com você e ficar muito próximo do ouvinte, né? Na verdade, eu vejo que o momento da seleção brasileira, do futebol brasileiro, é um momento um pouco crítico, né? Em relação à situação de cobrança, de pressão, principalmente pelo fato dos resultados não, não estar saindo da forma que a gente gostaria e da forma que a gente está habituado, né? Não somente títulos, mas de um futebol alegre, de futebol envolvente, de um futebol competitivo. Isso tudo faz com que o torcedor cobre muito, né, das nossas seleções. E eu vejo que a cobrança em cima da seleção olímpica é muito forte, muito pelo fato do Brasil não ter conquistado esse título. E já que o Brasil é o primeiro esporte, né, o futebol é o primeiro esporte do nosso país, é a nossa cultura. Então o torcedor cobra muito mais da seleção masculina, da seleção principal de futebol, pelo fato da gente ser o número um, né? E a gente não é à toa que foi pentacampeão do mundo. Agora, Tirson, na época que você esteve lá com a seleção, a pressão era um pouco menor por se tratar de ser fora de casa? Como é que era a pressão naquela época? Porque você embarca para uma Olimpíada, no caso, embarca para o seu próprio país nessa agora, mas na época era fora do país. Você embarca sabendo dessa pressão e dessa situação de que o Brasil tem que ganhar um ouro de qualquer maneira numa Olimpíada. O jogador sente isso na pele? Sente. A cobrança fora do Brasil, pelo fato de você jogar no exterior, por exemplo, como eu joguei em Sydney, você tem a pressão, você sabe que você está representando o país, você tem a cobrança em que o Brasil nunca conquistou esse título, você está tentando fazer com que consiga esse objetivo pela primeira vez, só que você não tem a cobrança do torcedor que está no estádio, né? Pelo fato de você jogar em outra atmosfera, né? Que era, naquele caso, em Sydney. E aqui no Brasil, a pressão é maior pelo fato do torcedor ir no estádio, acompanhar o dia a dia, estar vivenciando as Olimpíadas no seu país. E a cobrança em cima dos jogadores é maior pelo fato do futebol não estar se encaixando, não está conseguindo envolver o adversário. A gente não pegou duas potências do futebol mundial e o time não conseguiu envolver o adversário, não conseguiu os resultados que seriam de vitórias, né? E se tivesse jogado no futebol alegre, não está faltando vontade, não está faltando raça, não está faltando nada disso para a seleção brasileira. É porque o futebol não está conseguindo envolver. E quando você não consegue envolver o adversário, que teoricamente seria mais frágil que você no cenário mundial, aí o torcedor acaba realmente cobrando um pouco mais, a imprensa cobra um pouco mais, e nós ficamos muito surpresos, né, com relação ao resultado que o Brasil obteve nesses dois primeiros jogos. Agora, Tirson, eu vou te colocar duas situações agora. Primeiro é o seguinte, tava conversando em off com a galera aqui, né? E você, como técnico de futebol, vai saber falar melhor do que eu e do que o pessoal aqui da Bradesco Esportes FM. Disse, né? Inclusive, a gente chegou à conclusão seguinte, que
O fato da convocação, você convocar um lateral esquerdo, que é o Zeca, para jogar na direita, um jogador de ataque para fazer a meia, isso pode ter gerado já o erro a partir daí. A segunda é o seguinte, né? O Gabriel Jesus, em declaração à imprensa na saída do último jogo, ele falou: a gente não tá conseguindo botar a bola para dentro, a gente não sabe o que é. Essas situações, como é que você enxerga esses dois fatos? O primeiro fato, vamos por parte, né? Sobre a convocação, eu fiquei até surpreso pelo relato que você está me falando, né? Porque eu estive viajando no período da convocação, não acompanhei muito a preparação da seleção pré-olímpica, da Olímpica, né? Realmente eu não tive a oportunidade de assistir jogos, mas fico surpreso em saber que os jogadores que foram convocados não são da posição atual, né? Já é um fato muito preocupante. Agora, em relação a levar um lateral, no caso ali, ele convocou 2 laterais direito e um esquerdo. Aí está até correto, ou ele convoca 2 esquerdos e um direito, até porque um lateral pode fazer a função do outro no lado oposto. Aí tem que ver a característica, quem consegue se adaptar um pouco melhor, né, a jogar no lado oposto, né? Só que nesses 2 jogos eu não compreendia o fato da substituição. Não consegui compreender o motivo da alteração para aquelas 2 partidas. Já que o lateral esquerdo vinha jogando bem e ele acabou fazendo com que o Zeca viesse para a esquerda. Não sei qual foi a intenção dele, já que o primeiro jogo o Brasil estava com um jogador a mais. O Zeca, por ser um lateral direito jogando pela esquerda, teoricamente ele vai puxar mais a bola para dentro, por ser destro. Então ele vai centralizar cada vez mais o jogo por dentro. E vai fechar as possibilidades que seriam pela extremidade para o Brasil achar o espaço, já que estava com o jogador a mais e o adversário, né, fez a função de marcação ali por dentro. No último jogo também não entendi a alteração dessa posição, né? E a do Luan, ele colocando 4 atacantes, ele acaba fazendo com que os 4 jogadores não consigam achar o espaço necessário, porque não tem a profundidade dos atacantes, né? O Neymar entrando muito por dentro, o Luan acabou também forçando muito a jogada por dentro e acaba verticalizando muito o jogo, no sentido que o adversário está bloqueando aquele setor. Só que o Brasil acaba forçando muitas jogadas por dentro e dá espaço para que o adversário saia no contra-ataque, como aconteceu nos 2 últimos jogos. Só que o adversário não tinha uma capacidade tão grande de técnica até para conseguir encaixar bem um contra-ataque e até matar a partida, porque poderia até ser pior se caso o adversário fosse com um pouco mais de qualidade, né? Poderia ter saído até com um resultado pior nessas 2 partidas. Agora, a Tirson, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, queria te perguntar o seguinte, né? Muito se fala que nas 2 partidas o pior da seleção brasileira foi o 10, o Neymar, justamente quem se espera mais dessa seleção. Você concorda com esse fato, né? Inclusive a galera tá opinando muito sobre isso, né? E o que pode ter causado isso? Talvez um excesso numas férias, sabendo que tinha uns Jogos Olímpicos do Rio logo na sequência? Na verdade, é normal que a pressão, é normal que se espere muito mais do Neymar. Normal. Até porque ele conquistou tudo isso. Ele que fez com que a gente cobrasse em cima dele. Ele foi e é um grande jogador e ele não é à toa que está aí sempre sendo eleito ali para brigar por bola de ouro. É um jogador que está sempre em evidência. Não é à toa que ele está no Barcelona, né? É um jogador que realmente todos nós sabemos da qualidade e todos nós esperamos muito mais desse jogador, pelo fato dele ser um grande craque. Por que eu acho que ele não está conseguindo vender? No meu ver, ele pode ter achado
assim que acabou a temporada do Barcelona, ele, normal que ele tinha que ter um pedaço de férias para ele recuperar a parte física, dele relaxar o corpo. Só que eu acho que esse período foi um pouco longo para ele. Mesmo ele sendo jovem, tendo 24 anos, e hoje o futebol precisa da dinâmica, precisa da parte física, e ele relaxou nesse sentido, eu acho. E ele acabou que nesse início de temporada para ele, porque para ele está sendo um início de temporada, ele só treinou 15 dias, que foi aquela preparação que a seleção teve. E aí ele não está conseguindo render o necessário, porque mesmo ele tendo o talento todo, a habilidade de visão de jogo, tudo, porque é um jogador diferencial, ele precisa da parte física para que ele consiga colocar essa parte em cima do adversário. Mesmo que ele drible uma vez, o adversário vai conseguir recuperar porque ele não está dando a sequência necessária, porque ele não está no 100% fisicamente. Eu acho que isso pode ter acontecido com o Neymar. Mas também em relação ao pensamento de ser sub-23, por ele já ter alcançado um nível muito alto, principalmente na primeira fase, ele poderia achar que conseguiria expor toda a sua qualidade em cima do adversário, mesmo sem treinar. Agora, Tirson, eu queria te perguntar o seguinte, né? Um jogo contra uma Dinamarca que tem tradição no futebol, apesar dos europeus não terem vindo com as principais figuras do futebol europeu sub-23, porque os clubes não liberaram, assim como aconteceu com o Brasil. Mas a Dinamarca está melhor e ganhou a última partida. E o Brasil pressionadíssimo, torcida contra, até porque o torcedor está impaciente depois dos primeiros jogos, que era esperado boas atuações do Brasil, e o Brasil precisa ganhar. Eu vejo um panorama que pode cambar para o desfavorável para o Brasil. O que você acha desse tipo de questão? Dá para ganhar? Não dá para ganhar? Como é que você vê isso? Isso tudo pressão é normal. Você botar mais do que na razão no sentido de ler o futebol, né? Essa pressão tem os dois lados, né? Saber se a seleção brasileira, os jogadores da seleção estão preparados para esse tipo de pressão e vão conseguir, em cima dessa pressão, conseguir jogar o futebol e, mesmo com a pressão, impor o seu ritmo de jogo para conseguir o resultado, mas também pode ir no lado negativo. Essa pressão pode inibir, pode tirar a confiança do atleta e aí a seleção pode sofrer, né, um impacto muito grande em relação ao que a gente pensa. A Dinamarca é uma seleção já melhor qualificada sobre as seleções que o Brasil já enfrentou. Não vai ser fácil. É uma seleção que não vai se expor tanto, vai esperar o Brasil, principalmente pelo fato já de ter 4 pontos, e o Brasil ser pressionado, não acredito que venha jogar de igual para igual. Mas o Brasil tem que iniciar a partida 220 volts, para que realmente chame a atenção do torcedor, traga logo o torcedor logo no início da partida a seu favor, para que o Brasil ganhe confiança dentro da própria partida, já que está sendo pressionado. Tá certo, Atirson. Queria agradecer sua participação aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, né? Olimpíadas, né? E você foi um cara que participou dos jogos, conhece bem, né, o que acontece lá dentro. Queria agradecer, né, e dizer que a gente está na torcida aí para a tua sequência de carreira como treinador, e estamos todos na torcida do Brasil também, e com certeza você está acompanhando de perto isso aí. Não, fico muito agradecido pela oportunidade, é um prazer imenso falar de futebol, mandar um grande beijo para a Rafaela, né, que trouxe a medalha de ouro para a gente. Foi realmente um exemplo de superação, de força de vontade, de concentração em cima do seu trabalho. Então, fico muito feliz em ver, né, brasileiros se empenhando da tal maneira e conquistando títulos para a gente no Brasil. Um abraço, quando quiser pode ligar, fica à vontade.